Boa tarde, crianças, tudo bem? Que bom que nós podemos começar mais um dia de domingo, podendo fazer junto com vocês a nossa escola bíblica dominical. Quero dar boa tarde a todos vocês que estão chegando aí para a nossa live da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que nessa tarde vai se colocar aí diante do celular para juntos podermos louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor por sua vida nessa tarde de domingo. Nós vamos começar então a nossa escola bíblica dominical e eu quero convidar você aí em casa, criança, mamãe, papai, para pegarem a Bíblia de vocês, para nós lermos juntos uma porção da palavra do Senhor. Vamos lá? Todo mundo pegando a Bíblia e nós vamos abrir no Salmo de número 125, que vai nos falar sobre a fé inabalável. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Vamos preparar aí todo mundo, deixar o que estamos fazendo, tá bom? Sentar de frente do celular e nós vamos cultuar ao Senhor juntos. O que você acha disso? Boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando aí na nossa live da Escola Bíblica Dominical. Então vamos abrir o texto da Palavra de Deus no Salmo de número 125. Esse salmo fala sobre a fé inabalável. Vamos acompanhar comigo a leitura. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esses primeiros versos dizem: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Quero nessa tarde, criança, menino e menina de Jesus, que nos assiste na nossa escola bíblica dominical. Quero desafiar você na tarde de hoje a colocar a sua fé, a sua confiança no Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso? Vamos? Nós vamos, antes de cantarmos alguns cânticos com vocês, nós vamos orar ao Senhor. Então, eu quero convidar a minha amiga Lucinha, tá? Para nós orarmos juntos ao Senhor nessa tarde. Eu quero que você aí no seu lugar, criança, no seu sofá, onde você esteja, que você possa fechar os seus olhos, juntamente com a Lucinha, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos e nós te louvamos nessa tarde pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, de podendo invocar o teu nome, de podendo nos reunir como filhos e filhas do Senhor, para juntos falarmos contigo, para juntos te louvarmos e para juntos também crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, através do estudo da sua palavra, que teremos mais uma vez no dia de hoje. Que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. E Lucinha, você gostou de orar? Pode abrir os olhos. Que bom que você orou com a gente. Muito bem, crianças. A Lucinha vai nos aguardar ali, tá? Para nós encerrarmos depois também com uma oração. Ok? Nós vamos então, nesse instante, louvar ao Senhor. Quem aí gosta de louvar ao Senhor?
Quem aí gosta de cantar louvores ao Senhor? Vamos cantar louvores ao Senhor? Eu vou chamar os meus ajudantes de hoje. A Ana Clara e o João Pedro. Nós vamos juntos, tá bom? Louvar ao Senhor. Fala oi. Oi. Nós vamos começar a cantar uma musiquinha agora que todas vocês conhecem. Eu não quero ver ninguém triste hoje, tá bom? Todo mundo muito feliz. Essa música fala que a criança que tem Jesus, ela não é nem triste, nem zangada, nem aborrecida, nem assustada, tá bom? Mas ela é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Vamos cantar juntos? Então vamos lá. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Gostaram? Sim. Qual que nós escolhemos o outro? Não há quem se compare a Jesus. Bem que eu procurei, apalpei, mas eu não achei, porque não existe ninguém que se compare ao nosso Deus, a Jesus, tá bom? Então vamos cantar, crianças? Quero ver todo mundo cantando em casa, hein? Não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há, não há, não há. Procurei, não achei, apalpei, não achei, girei, girei e não achei, não há, não há, não há. De novo. Não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há, não há, não há. Procurei, não achei, apalpei, não achei, girei, girei e não achei, não há, não há, não há. Não há mesmo, né? Oba, Jesus Me ama. me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. E pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba! Jesus me ama! Muito bem, obrigada.
Obrigada. Valeu, que bom saber que Deus nos ama. Não é verdade, crianças? Não é verdade, papai e mamãe que nos assiste nessa tarde? É muito bom saber que o nosso Deus nos ama, que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus guarda a nossa vida. Por isso o salmo que nós lemos no início da nossa escola diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que está lá e nada o arranca do lugar, ele é inabalável. São como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Esse salmo também fala que como ao redor de Jerusalém estão as montanhas, da mesma forma está o nosso Deus ao derredor do seu povo para os guardar, os proteger, os livrar e os abençoar. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele não falha, Ele não abandona os seus. Viu, criança que nos ouve nessa tarde? Jesus cuida dos seus filhos, Jesus cuida da sua igreja, Jesus cuida de cada um de nós. Tá certo? Nós já oramos, nós já lemos a palavra de Deus, nós já cantamos louvores ao Senhor e nós vamos agora ouvir uma porção maravilhosa da palavra do Senhor. Crianças, se tem um livro perfeito, maravilhoso, completo, glorioso, é a palavra de Deus. Nesse livro, nós encontramos muitos ensinamentos de Deus para as nossas vidas, sabiam disso? Nesse livro, o que o torna encantador e diferente de todos os demais livros que você gosta de ler, que você conhece, é que os livros que nós lemos da literatura infantil são livros que contam histórias que não existem, né? Os contos de fadas, né? As poesias, às vezes nos contam histórias que não são verdadeiras. São importantes porque nos ensinam verdades, tá bom? Mas esse livro, a palavra de Deus, o livro sagrado, a revelação de Deus para os seus filhos, para o seu povo, contém histórias maravilhosas e verdadeiras. Tudo que está aqui é verdadeiro. Tudo que está aqui veio da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus deve guiar os nossos passos. A palavra de Deus deve dar direcionamento à nossa vida. A palavra de Deus, lá nos Salmos, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela também é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos conduz no caminho certo. Então, aqui é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui na Bíblia, na palavra de Deus, tem muitas histórias que Deus mandou que fosse registrada para nos ensinar ainda hoje. Sabiam disso? E além de tudo, esse livro é atual. Ele não é ultrapassado. Apesar de ser muito antigo, ele é muito atual. Ele fala de coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tá bom? Então hoje nós vamos ouvir uma história que está nesse livro. Antes de nós lermos o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já teve medo de alguma coisa? Eu conheço gente que tem medo do escuro. Eu conheço gente que tem medo de voar de avião. Eu conheço gente que não consegue andar de barco porque tem medo do barco virar. De que você tem medo? Respondam aí para mim. Você tem medo de alguma coisa? E eu quero hoje falar sobre o medo, tá? Sobre o medo, e eu quero ensinar para você hoje como nós podemos vencer o medo, seja do que for, de acordo com a palavra de Deus. Você quer saber como? Quer saber como vencer o medo? Quer saber como vencer aquela angústia que muitas vezes persiste em ficar dentro do nosso coração, criança? Então a tia Cíntia hoje vai ensinar para você, através da palavra de Deus, como nós podemos vencer o medo. E nós vamos contar a história de alguém que em algum momento da sua vida teve medo, tá bom?
Então, vamos lá para o nosso texto. A tia Cíntia não inventou essa história e nem copiou essa história de um livro de literatura infantil, tá bom? Essa história está no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, você vai abrir comigo aí, junto com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, de quem estiver com você, a palavra de Deus. E você vai abrir lá no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o medo de Josué, tá bom? Então vamos lá. Josué, capítulo de número 1. Eu vou ler alguns versículos. Acompanhe comigo a leitura, tá bom? Josué, capítulo de número 1. Tá bom? Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém. Pela palavra de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o sentimento do medo que por alguns momentos invadiu o coração de Josué. E ele vai nos ensinar a como vencer o medo. De que você tem medo? Pense comigo aí um pouquinho. Então, eu vou começar a contar para você essa história. Primeiro, eu quero falar para você quem é Josué, tá? O que a Bíblia nos fala a respeito de Josué. Esse é o nosso amigo Josué. Então, vamos lá. Josué, o que a Bíblia fala dele é que o papai dele se chamava Num. Olha que coisa importante. Josué pertencia a uma tribo, das tribos de Israel. Israel, que era o povo de Deus, a nação de Deus, ela foi dividida em tribos. Josué era da tribo de Efraim. Mas eu vou contar uma curiosidade para você, criança. Você sabia que o nome de Josué inicialmente não era Josué? Josué se chama Oséias. Isso mesmo. Sabe o que significa o nome Oséias? Salvador. Salvador. Mas quando Moisés começou a treinar a Josué, para que futuramente Josué pudesse substituir ao próprio Moisés, Moisés mudou o nome de Josué, que antes era Oséias, para Josué. Então, antes, ele, filho de Num, se chamava Oséias. Mas Moisés disse assim: você a partir de hoje vai se chamar Josué. Sabe o que significa Josué? O Senhor Deus é a salvação. Então, Oséias significa salvação. Quando Moisés tira o nome de Oséias e dá o nome de Josué para ele, agora o significado desse nome é o Senhor Deus é a salvação. Agora não era Josué ou Oséias que salvava, digamos assim. O Senhor Deus é o Salvador. Por isso, talvez Moisés tenha mudado o nome de Oséias para Josué, para que o povo não confiasse em Oséias, para que o povo não achasse que a salvação viria dele, mas para que o povo entendesse que o único que pode salvar, guardar e proteger a vida do seu povo é o Senhor Deus, Deus dos céus. Beleza? Então, sabemos que Josué era da tribo de Efraim, que antes ele se chamava Oséias. Sabemos que o seu pai se chamava Num. E sabemos também que ele é citado lá no livro de Êxodo, quando o líder do povo de Deus se chamava Moisés. Vocês se lembram de Moisés? Esse era Moisés, o servo de Deus. Josué era ainda jovem quando começou a andar junto com Moisés. E Moisés começou a ensinar as coisas de Deus para Josué. Então Josué convivia muito com Moisés. E todas as vezes que Moisés precisava de alguém para ajudá-lo num assunto sério, importante, que envolvia responsabilidade, Moisés chamava Josué. Quando o povo de Deus estava para possuir
para entrar na terra que Deus havia dado de presente para eles, como promessa que Deus havia feito a Abraão, não sei se você se lembra disso na Bíblia, a Bíblia diz que Moisés queria que algumas pessoas observassem a terra para saber como é que a terra era, se era legal mesmo, se tinha coisa legal lá mesmo, se a terra era grande, se lá já tinham moradores, quem eram os moradores. Lembram dessa história? Pois então, Moisés precisou mandar alguns espias, alguém que espiasse para ver como era aquela terra que eles haveriam de possuir, de adentrar nela para ali viverem as suas vidas. Então Moisés chamou duas pessoas de confiança dele. Um era Josué, o outro era Calebe, mas junto com ele, com Josué e Calebe, foram outras pessoas para espiarem, para observarem a terra e depois trazerem notícias para Moisés, que era o líder do povo de Deus. Moisés até então tinha sido chamado por Deus, separado por Deus para guiar todo o povo de Deus até a terra prometida, a terra de Canaã. Mas Moisés não fazia isso sozinho. Primeiro, ele buscava a Deus. Depois, ele orava a Deus para que Deus enviasse pessoas certas, tá? Para trabalharem junto com Moisés. Então, Josué era um companheiro de Moisés desde o início. Outra curiosidade sobre Josué, sabe onde ele nasceu? Lá no Egito, quando o povo de Deus ainda era cativo, escravo, lá no Egito. Foi naquele período de escravidão de 400 anos que Josué nasceu. Agora, ele, fazendo parte do povo de Deus, da tribo de Efraim, ele iria ajudar Moisés, então, a descobrir como era aquela terra que Deus havia prometido. E lá, ele já se destacou, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os companheiros que foram com Josué e com Calebe olharam a terra, observaram, encontraram na terra homens muito grandes que eles diziam: nossa, estamos perdidos, são gigantes. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe disseram assim: eles são grandes mesmo, eles são enormes, mas maior do que eles é o nosso Deus. Aí ele já começou a se destacar, porque ele tinha uma visão de Deus, das promessas de Deus, diferente da visão que os outros israelitas tinham, certo? Então vamos lá. Josué então estava sendo preparado por Moisés e preparado por Deus, porque é Deus quem escolhe os seus servos, tá? Para dar continuidade ao que Moisés havia começado, que é conduzir o povo até a terra de Canaã. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Antes deles entrarem e conquistarem a terra, a Bíblia diz que Moisés morreu. Isso, Moisés morreu. E agora o povo não precisava ficar preocupado, porque Moisés já havia treinado alguém para substituí-lo. E esse alguém foi Deus quem levantou. Esse alguém era Oséias, que então Moisés começa a chamar de Josué. Esse homem do qual nós estamos falando com vocês aqui. Mas olha que coisa interessante. Josué, ele começou a ficar preocupado. Sabe por que ele começou a ficar preocupado? Porque era gente demais. O povo de Israel era um povo muito numeroso. Era gente demais para Josué liderar. E sabe o que começou a acontecer? A Bíblia diz que Josué começou a ter medo. Ele começou a pensar assim: eu não vou dar conta de levar esse povo a possuir a terra. É muita gente. Será que eu vou dar conta? E se eu não souber tomar as decisões corretas? E se eu me embaralhar, me enroscar nas decisões e der errado? Josué começou a se preocupar com isso. E a Bíblia diz que Josué começou a ficar com medo. Josué começou a achar que ele não iria conseguir cumprir a missão que Deus havia dado a ele e que Moisés também havia dado a ele. O que ele deveria fazer? Ele começou então a ficar pensando: o que eu devo fazer? E foi aí, crianças, que Deus falou com Josué. Isso mesmo. Deus, então, lá no capítulo de número 1, que nós lemos, do livro de Josué, Deus falou com ele. Vamos lembrar o que Deus falou com ele? Está na Bíblia, tá bom? Josué, capítulo de número
Deus falou com ele assim. Olha aqui que nós já lemos, eu vou relembrar para você. Josué estava com medo, inseguro, preocupado, dizendo: nossa, e agora? É muito trabalho. Essa obra, Senhor, é muito difícil. E se eu não der conta? E se esse povo não me obedecer? E se eu não souber o que fazer? Deus, e agora? Como é que eu faço? Então, quando o medo, a angústia, a insegurança, crianças, entrou no coração de Josué, a Bíblia diz que Deus falou com ele. Porque quando ele começa a falar isso com Deus, e se eu não der conta? E se eu não souber fazer? Ele está falando com Deus na oração, sabia? Contando para Deus aquilo que inquietava o seu coração. Contando para Deus aquilo que trazia medo ao seu coração. Então Deus respondeu para Josué assim, ó. Moisés, verso 2. Josué, capítulo 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Já morreu, né? Dispõe-te agora, passa esse Jordão, que era o rio, né? E tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. E disse mais: todo lugar, Josué, que você pisar a planta dos seus pés, eu terei dado a você, como eu prometi lá no passado para Abraão e também reafirmei isso para Moisés. Então, crianças, quando Josué ficou inseguro, quando Josué ficou com medo, sabe o que ele fez? Ele falou com Deus e Deus respondeu para ele. Respondeu dizendo: Moisés já morreu, mas eu, o Senhor, estarei com você e farei você atravessar todas as dificuldades, atravessar o Jordão, vencer o medo e finalmente conquistar a terra que eu prometi que vocês conquistariam. Ah, crianças, olha o que diz o verso de número 6. Deus dizendo para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ser forte e corajoso. Olha o verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto eu te ordenar. Que coisa maravilhosa, criança, quando a gente está com medo, menino e menina de Jesus, papai e mamãe que está conosco, quando o medo invade o nosso coração, quando a insegurança toma conta da nossa alma, nós temos a quem recorrer, nós temos com quem falar, nós temos a quem pedir socorro e ajuda, assim como Josué tinha. Ele falou com Deus e Deus disse: não tenha medo. Aquiete o teu coração, Josué. Eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, porque quem fez a promessa fui eu. Então Deus, crianças, está ensinando o seu servo, assim como está ensinando a mim e a você, a confiarmos nele. Por isso, nessa tarde, eu quero ensinar você a confiar em Deus, como Josué fez. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender hoje a confiar em Deus. Olha essa palavra confiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Quando você tem medo de alguma coisa dentro da sua casa, geralmente quem você chama primeiramente? Aqui em casa as crianças chamam mamãe. Aí também é assim? Ou papai, me ajuda, mamãe, corre aqui. É assim que você faz quando você tem medo de alguma coisa? Seja de um pernilongo, seja de uma barata que veio voando para o seu quarto. Você chama quem? Socorro, mamãe. É assim que acontece? Josué fez diferente. Ele chamou a Deus. Então, ele hoje vai nos ensinar a confiar em Deus. Mas a gente só confia em Deus quando a gente conhece a Deus. Porque a gente sabe que Deus não é um super-herói. A gente sabe que Deus não é o super-homem, não é o Batman, não é o Homem-Aranha, né? Ou os heróis que você vê na televisão. Porque aqueles heróis da televisão são de mentirinha. Eles nem força têm porque eles nem existem.
Eles é resultado da imaginação de alguém muito criativo, né? E que, por sinal, ganha muito dinheiro com esses desenhos legais. Mas são de mentirinha. Mas Josué clamou e chamou alguém que é de verdade. E sabe por que ele chamou a Deus? Porque ele sabia que em Deus ele podia confiar. E eu quero ensinar para você sobre Deus nessa tarde com apenas esta frase. Essa palavra. Essa palavra, quantas letrinhas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até nisso a palavra é perfeita. 7 letras. A palavra confiar tem 7 letras. E essa palavra nos ensina muito sobre Deus. Quer ver? Vamos ver o que nós sabemos a respeito de Deus com a letra C. Deus é o que com a letra C? Vou contar para você. Deus é o nosso companheiro. Isso mesmo que Josué entendia, que ele naquela batalha, naquela grande missão que ele recebera de Moisés e principalmente de Deus, ele não estava sozinho. Tinha um Deus em quem ele podia confiar, porque Deus é o seu companheiro, que jamais o deixaria sozinho. Olha, sabia, crianças? Podemos confiar em Deus porque Deus é o nosso companheiro também quando o medo aparecer. E com a letra O? O que podemos falar sobre Deus com a letra O? Deus é onipotente. Sabe o que significa isso, criança? Ele é poderosíssimo. Ele tem todo o poder. Por isso que Josué orou e falou com Deus. Porque Josué sabia que ele não estava sozinho. Deus era o seu companheiro. Mas também sabia que Deus é onipotente. Deus é todo poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa. Por isso foi a Deus que Josué buscou em oração. Mas Deus também, com a letra N, nunca falha. Nunca nos deixa só. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo quando você está lá no seu quarto, às vezes com medo de alguma coisa que eu não sei o que, você até tampa a cabeça assim, ó, com a coberta, começa a tremer de medo. Não faça mais isso. Quando o medo vier assolar o seu coração, incomodar o seu coração, lembre-se que o Deus a quem você serve, a quem você ama, a quem você conhece, é seu companheiro. Ele é onipotente, todo poderoso, forte e poderoso. Ele também nunca te abandona, nunca te deixa só, nunca. Tá bom? Mas Deus também, letra F, é fiel. Deus é fiel. Mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente tropeça e falha, mesmo quando a gente até desobedece, sabe? Deus não nos abandona, Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de cuidar de nós, porque Ele é um Deus em quem nós podemos sempre confiar, porque Ele é fiel, Ele não falha com a gente, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho? E Deus é inigualável. Sabe o que significa essa palavra grande? Essa palavra significa que Deus não é igual a nada e a ninguém que você conhece. Ele é inigualável. Lembra da musiquinha que cantamos no início? Não há quem se compare a Deus, a Jesus. Ele é único, Ele é inigualável. Por isso você pode descansar nele, por isso você pode confiar nele. Deus é de confiança e Ele jamais abandona os seus filhos, tá bom? E o A? O A você vai saber, Deus é amor. Deus ama você. Deus se importa com o seu medo. Deus se importa com a angústia do seu coração. Deus se importa com aquilo que causa dor a você, tá bom? Então Deus te ama. Você não está sozinho porque Ele é seu companheiro. Ele é o Deus onipotente, poderoso,
forte, que defende, que cuida, que zela por sua vida. Ele nunca te abandona, ele nunca te deixa só, mas ele é fiel, ele é confiável, tá bom, criança? Ele também é inigualável. O nosso Deus não se compara a ninguém, ele é único, ele é o Todo-Poderoso e ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de amor por você, criança, que me assiste nessa tarde, por você também, jovem, adulto, papai e mamãe. E por último, nós podemos confiar, orar e buscar a Deus, porque ele é o nosso refúgio. Sabe o que significa a palavra refúgio? A palavra refúgio significa que ele é o nosso esconderijo. Nele nós podemos nos esconder. Nele nós podemos encontrar abrigo. Nós podemos ser abraçados. Nós podemos ser consolados. Então, nessa tarde, criança, eu quero desafiar você, menino e menina de Jesus. Quando o medo bater no seu coração, quando você não saber ainda mais o que fazer, quando você não souber mais o que fazer, quando você ficar inseguro, às vezes apavorado, não se preocupe. Busque a Deus através da oração. Fale com Ele, porque Deus é tudo isso que nós falamos hoje e muito mais. Ele é o Pai das nossas vidas, o Pai das luzes, aquele que cuida de nós. Então, Josué, depois que recebe essa palavra de Deus, ser forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, a missão é difícil, o povo é numeroso, mas você não está sozinho. Deus disse a Josué: eu estou com você, eu sou o seu companheiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Exércitos, o vosso general, eu irei dar a você, Josué, a vitória em todas as suas batalhas. E aí, adivinha, crianças, o coração de Josué se aquietou. O coração de Josué, ao ouvir a voz de Deus, tão somente sede forte e corajoso, porque eu farei você vencer e prosperar. Josué, então, de triste, de preocupado, que ele estava, com um semblante assim preocupado, ficou feliz, confiante de que a palavra de Deus é fiel e Deus sempre estaria com ele. Tá bom? Então, eu quero que você nessa tarde aprenda isso também. E se você, porventura, né, ainda assim, ficar como meu amiguinho aqui, com medo, meio assim, ainda desconfiado, tá? Não fique assim. Confie no que a palavra de Deus te fala. Não fique assim desconfiado, inseguro, não. Confia no Senhor. Espera nele. Ele está com você todos os dias. Em todo tempo, você jamais estará sozinho. Então, não fique com medo, como muitas pessoas ainda estão com medo, inseguras, mas se alegre no Senhor e confie nele, tá bom? O que você pode aprender com essa história de hoje? Quando o medo apertar, quando você se sentir sozinho, incapaz, preocupado, angustiado, quer uma dica do que você deve fazer? Faça como Josué. Busque a Deus através da oração. Conte tudo para Deus. Abra a sua boca e fale com Deus. Deus, cuida de mim. Me ajuda a vencer o medo. Sabe o que você pode fazer também? Lê a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você é relembrado de quem Deus é. Você consegue se lembrar de muitas coisas que Deus fez e ainda faz nos nossos dias. E aí o seu coração medroso vai se tornar um coração confiante, porque a palavra de Deus tem a função de nos lembrar, nos relembrar quem Deus é e o tanto que Ele é todo-poderoso, tá bom? Ore ao Senhor, leia a palavra de Deus junto com a mamãe, com o papai, com os seus familiares e nunca se esqueça, tá? Nunca se esqueça que Jesus nos fez uma promessa maravilhosa. Jesus disse assim para os seus discípulos e para nós que somos os seus discípulos: eis que eu estarei com vocês todos os dias.
Não é de vez em quando, não é um dia sim, um dia não. Não. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até que ele volte. Então, creia nesta palavra. Você não está sozinho. Você não precisa ter medo. E quando ele vier, você ore ao Senhor e Deus irá consolar o seu coração, trazer alegria à sua alma. Vamos então, crianças, hoje aprender, guardar no nosso coração a lição que Josué nos ensinou. Não tenha medo. Ouça a voz do Senhor através da Escritura dizendo: ser forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime. Por mais que seja difícil algumas coisas na nossa vida, nós não estamos sozinhos. Há um Deus nos céus e dentro de nós que nos guarda, que nos abençoa e que cuida de cada um de nós. Amém? Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a sua família, que Jesus abençoe a sua vida. Continue lendo a palavra de Deus, assistindo os cultos, todos os dias às 19h30, na Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Estejamos também orando uns pelos outros, orando pelas crianças, pelos bebês que nasceram e que vão crescer conhecendo ao Senhor. Nós temos aí o Davi, o filho do William e da Luísa, que nasceu hoje. Nós temos o Igor, o filho da Carol e do Vitinho, que já nasceu há um mês atrás. Nós temos aí o Elias, o filho da Natasha e do Caio. Nós temos, não podemos esquecer, o tão aguardado Benjamin, que chegou, da tia Valéria, do pastor Júnior. Muitas crianças que têm nascido aí, pequeninos do Senhor Jesus, já enfrentando esse mundo, turbulento, difícil, mas que eles sejam também fortes e corajosos. E também os balões estão aqui ainda, porque ontem o João Pedro fez 9 anos de idade e nós louvamos a Deus pela vida dele. Porventura, crianças, tem algum de vocês fazendo aniversário hoje? Ou fizeram aniversário ontem? Ou vão fazer essa semana que está se iniciando? Se tem, que Deus abençoe você, te dê muitos e muitos anos de vida e que você possa crescer em estatura, mas também em graça, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos encerrar com um cântico que nós cantamos no início, tá bom? Se você perdeu, agora você pode ouvir e cantar conosco. Não há quem se compare a Jesus, tá bom? Até que a gente procurou, apalpou, mas a gente não achou, porque não há, Vamos? Não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há, não há, não há. Procurei, não achei, apalpei, não achei, girei, girei e não achei, não há, não há, não há. Não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há quem se compare a Jesus, não há, não há, não há. Eu procurei e não achei, apalpei e não achei, girei, girei e não achei, não há, não há, não há. Amém. Jesus é o nosso ajudador, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso melhor amigo. Então, nessa tarde, nós vamos fechar os nossos olhos, juntamente com a minha amiga Lucinha, que sempre gosta de estar no culto com a gente. E nós vamos agradecer pelos bebês que estão nascendo, nós vamos agradecer também pelos bebês que estão completando 9 anos de idade. E se há algum aniversariante das crianças no dia de hoje ou nessa semana, nós vamos já também agradecer ao Senhor, tá bom? Vamos fechar os olhos, todo mundo com os olhos fechados. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esta palavra que nos ensina que no Senhor nós podemos confiar
que nos ensina que no Senhor nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, que quando o medo chegar ao nosso coração, quando a angústia bater a nossa porta, nós possamos olhar para o Senhor, nós possamos fazer como Josué, buscar o Senhor através da oração e possamos receber como Ele a resposta que vem dos teus lábios, resposta que aquieta a nossa alma, resposta que traz paz ao nosso coração, que nós possamos ser fortes, corajosos, atuantes na fé, sabendo que o Deus que nos faz a promessa é um Deus fiel, é um Deus que não muda, é um Deus que não falha, é um Deus que é fiel para cumprir todas as promessas feitas sobre a vida do seu povo. Nós te adoramos por isso. Também queremos te agradecer por todas as crianças, os meninos e as meninas do Senhor, que estão porventura completando mais um ano de vida na tua presença. Queremos te louvar pela vida de cada um deles e que o Senhor dê graça para que eles possam crescer no conhecimento do Senhor, para que eles possam crescer na tua presença, amando a tua palavra e sendo pelo Senhor mesmo transformados e edificados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigada por 9 anos que o João Pedro completou. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que ele, como Josué, seja forte e corajoso, que ele não tenha medo, mas que ele descanse no Senhor, que é o Deus que cuida da sua vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Também te agradecemos por cada bebê que o Senhor permitiu vir a este mundo nesses últimos dias. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Benjamim. Te louvamos pela vida do Davi. Te louvamos pela vida do Igor. Te louvamos também pela vida do Elias. Te louvamos, ó Pai, por cada criança, cada bebê que o Senhor trouxe à existência nesses últimos dias e que eles cresçam aprendendo a Tua palavra, que eles cresçam amando ao Senhor e confiando em todas as suas promessas. Nós te louvamos nessa tarde, nós engrandecemos o teu nome e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Então, uma boa tarde a todos e vamos continuar durante o restante do dia adorando ao Senhor com as nossas vidas, tá bom? Um beijo, Jesus abençoe, até mais. Tchau.